Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, através desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos fale, Senhor, por intermédio da Tua Santa Palavra. Deus, que o Senhor possa, pela Tua graça e misericórdia, usar a minha vida para trazer uma palavra de esperança, Senhor, uma palavra de alegria na vida dos Teus filhos, Pai. Que nós possamos sentir o mesmo júbilo que o povo de Israel, ou melhor, que o povo de Judá sentiu o dia quando cantaram este salmo, Senhor. Que ele seja sinal para nós de libertação, que seja sinal para nós de semeadura, que seja sinal para nós de alegria. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que você se sentiria se alguém invadisse a sua casa, levasse os seus filhos cativos, pegasse a sua esposa ou suas filhas e não as respeitasse e tirasse de perto de você? Como é que você se sentiria se viesse um exército estrangeiro, tomasse os seus filhos, levasse para ser escravo em uma terra distante e você nunca mais visse? Pegasse o seu filho e falava: agora ele vai trabalhar na lavoura, agora ele vai para o exército servir num país que você sequer sabe o nome. Como é que você se sentiria se alguém pegasse a sua filha de 10, 11, 12 anos, 13, 14 e dissesse para sua filha, dissesse para você: agora ela vai ser esposa de um dos meus soldados, está lá numa fronteira longe e distante daqui, e você soubesse que você nunca mais fosse ver a sua filha? Ou como é que você se sentiria se a pessoa ela levasse você da sua casa e falasse assim: você nunca mais vai voltar para essa casa aqui, que é sua, que você demorou anos para construir, e levasse sua esposa embora também, e você visse seus filhos serem amarrados pelo pescoço, pelas pernas, levados para uma terra estranha, e no caminho, ainda de cara, você olha e você vê o templo do seu Deus destruído. Você passa por lá e vê tudo como se fosse uma terra seca e uma terra arrasada. E aí você chegasse numa terra estranha, chegasse nessa terra estranha e eles te dessem outro nome. Como é que é o nome daquele menino ali? É Breno. Não vai ser mais Breno agora, vai ser outro nome. Como é que é o nome daquele rapaz ali? Aragão, Abner. E aí ele trocasse o seu nome, desse um nome que você nem soubesse o significado.
e obrigasse você a comer coisas que você jamais comeria na sua vida, e mandando você fazer coisas que você jamais faria se você fosse um homem livre. Imagine você passando 10, 20, 30 anos numa situação dessa, tendo que se casar com um homem que você nunca viu na vida, sendo talvez proibido de fazer as suas orações a hora que você quisesse e a hora que você bem entendesse. Isso se chama cativeiro. Agora, imagina se depois de passar 70 anos nessa situação, e você vendo que pessoas morreram, amigos seus morreram nesse cativeiro, você sabendo que talvez amigos seus que você tinha uma grande amizade você nunca mais viu, você sabendo que pessoas das quais iam para o templo do Senhor junto com você, você nem sabe mais por onde anda, mas aí vem uma notícia que você está livre, que você pode voltar para casa, que você está liberto, que você pode reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história, reconstruir a casa do seu Deus, voltar para os seus pais, voltar para a sua religião, voltar para a sua terra. Do nada assim, você não esperava mais, você achava que você ia morrer escravo, você achava que você ia morrer em cativeiro, você achava que você ia morrer preso, e aí vem uma notícia assim: você pode voltar para a sua terra. Pois esse é o salmo que o povo de Judá cantou quando eles souberam que eles seriam libertos. Esse é o salmo da libertação, é o salmo que demonstra o júbilo que eles sentiram quando eles foram libertos pelo Senhor. Eu gostaria que você, sem desmarcar o Salmo 126, você voltasse um pouco a sua Bíblia para Crônicas, para o segundo livro de Crônicas, só para você ter para a gente ter uma ideia do que foi isso daí. Qual era a situação e como se tornou a situação do povo depois que eles foram libertos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Nós vamos ver o final, a partir do versículo 11, para a gente ter uma ideia de como foi essa situação. É muito resumido aqui, mas já dá para a gente ter uma ideia. 36, 11. Segundo livro de Crônicas, 36, versículo 11. A gente vai ver a queda aqui de Judá. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Versículo 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou o seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Versículo 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens. Veja aquilo que eu estava dizendo. Matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, e todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor,
e os tesouros do rei, do seu príncipe, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a este levou para a Babilônia, onde se tornaram seus escravos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias de desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Veja o versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós e de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Amém? Nesse momento que passa a ser cantado o Salmo 126, quando eles são libertos. Então vocês viram tudo o que aconteceu com eles. Eles desobedeceram a palavra do Senhor, eles foram levados para cativeiro, eles ficaram 70 anos em escravidão, e aí quando veio o rei Ciro da Pérsia, os libertou. Primeiro eles foram dominados por Nabucodonosor, dos caldeus, rei da Babilônia. Depois a Babilônia caiu sob a mão do rei Ciro da Pérsia. E aí o rei Ciro, que já tinha sido profetizado por Isaías 100 anos antes, o rei Ciro vem e liberta o povo de Judá, permitindo que eles voltem para Jerusalém. E no caminho, muito provavelmente no caminho, eles cantam esse Salmo 126, que é um salmo de peregrinação, é um salmo de romagem, é um salmo de quem está sendo liberto e retornando para a sua própria terra. Então eu peço que você volte novamente agora para o Salmo 126, para a gente dar uma explorada nesse texto aí. Veja, no versículo 1 do Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Essa é a expressão, meus irmãos, de quem não esperava ser liberto. É como se fosse aqui sabe quando você não acredita que uma coisa muito boa pode acontecer e acontece? Porque qual que é a história desse texto aqui? Qual que é a história de Israel? 100 anos antes de Judá ter sido levado cativo, o povo do norte tinha sido levado cativo para a Síria, porque Israel se dividia em reino do norte e reino do sul. Reino do sul conhecido como Judá. E o reino do norte tinha sido levado cativo 100 anos antes. Mas o reino do norte nunca foi liberto. Eles foram levados em cativeiro pelos assírios e nunca foram libertos. Quase 100 anos depois, Judá foi levado em cativeiro pela Babilônia, e o reino da Babilônia era muito mais poderoso do que o reino da Síria. Então assim, quando uma pessoa chega numa situação em que a pessoa verifica que os seus filhos foram mortos, que as suas filhas foram levadas como escravas, que ele mesmo foi levado em cativeiro, ele mesmo agora ele é um servo, ele recebeu um outro nome, ele está sem esperança, e de repente surge uma notícia que ele pode voltar para a casa dele, é uma notícia inesperada. Então eu verifico assim, eu tiro a seguinte lição daqui, que não existe melhor notícia para uma pessoa que está em cativeiro do que ela ser libertada, mesmo quando ela não esperava por essa liberdade. Não existe uma notícia melhor do que essa. Esses dias eu via um noticiário de alguns lugares da Síria e que estavam sendo libertos
do exército do Estado Islâmico. E a primeira coisa que as mulheres faziam quando o exército chegava para libertar essas pessoas, a primeira coisa que elas faziam era rasgar a burca. E você tem um monte dessas mulheres hoje dando testemunho da liberdade que elas receberam, porque era no momento que elas não esperavam mais serem libertas. Era no momento que elas não esperavam mais ver os seus filhos. Era no momento que elas não esperavam mais voltar para os seus pais. Era no momento que elas não esperavam mais reconstruir a sua vida. Pelas coisas inenarráveis que aconteceram com essas mulheres, que a gente não pode nem falar aqui porque tem criança no ambiente. Então não existe maior alegria na vida de um povo, de uma pessoa, quando algo de bom acontece sem essa pessoa esperar. Eu não sei se você já assistiu aquele filme 12 anos de escravidão. Alguém aqui já assistiu? 12 anos de escravidão conta a história de um homem chamado Solomon Northup. Eu acho que é assim que se pronuncia. E esse homem, ele era um homem negro norte-americano antes da Guerra Civil, e ele já tinha comprado o seu direito de liberdade. Então ele era um homem muito culto, muito estudado, pai de família, tinha 2 filhas, uma esposa maravilhosa. Ele era um grande músico, tocava, ganhava bem, pagava as coisas, era um homem da sociedade. Ele tinha comprado a liberdade dele, isso está em Nova York. Mas vinham alguns traficantes do sul e raptavam alguns negros, rasgavam o seu documento de identidade e levavam esses homens cativos para o sul. E chegavam no sul, davam outro nome, batiam neles e não deixavam eles falar, e eles não tinham acesso a nenhum tipo de autoridade para que eles pudessem voltar à sua liberdade no norte. É um filme excelente. Quem puder assistir esse filme, é um filme excelente. E esse homem, ele perde toda a esperança, porque começam a bater nele, e ele vê outras pessoas apanhando, e no começo é aquela tentativa de fugir, aquela tentativa de escapar, fazer planos, e chega no momento na vida dele que toda a resistência parece que já é frustrada, que ele já não tem mais nenhuma esperança. Até que acontece uma situação na vida dele que ele não esperava, e eu não vou contar com detalhes para não estragar o seu filme. Acontece uma situação que ele não esperava, que ele não provocou, e aí pela misericórdia e graça de Deus, aquele homem foi liberto e voltou para a família. Ele não esperava mais ser liberto, ele foi liberto graças à intervenção de uma pessoa que não era favorável àquele tipo de situação. Depois você assiste o filme. Então, não existe maior alegria na vida de uma pessoa quando ela é liberta de um cativeiro, de uma prisão, de algo que a está destruindo, ou está machucando ela quando ela não esperava. Quando isso acontece, aí a Bíblia diz aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é Jerusalém. Ficamos como quem sonha. Como quem sonha, eu vou reconstruir agora a minha casa, eu vou reconstruir agora o meu comércio, eu vou reconstruir agora a minha família, eu não vou apanhar mais, eu vou reconstruir a minha terra, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, eu vou reconstruir a casa do meu Deus. Ficamos como quem sonha, porque essas pessoas acreditaram a sua libertação à ação de Deus, e foi mesmo, e foi pela graça, porque eles não estavam lutando para ser libertos mais. Eles não tinham condições de serem libertos, porque Babilônia, depois da Pérsia, era muito forte, era muito blindado, não tinha como eles levantarem nenhum tipo de resistência, porque todos os homens de guerra, os valentes, as pessoas que tinham alguma condição de exercer alguma autoridade, alguma influência, já tinham sido mortas pelos caldeus já. Então eles não tinham como conseguir ser libertos. Eles foram libertos somente pela graça de Deus. E aqui eu quero traçar um paralelo. A Bíblia diz que cada um de nós, antes de conhecer a Cristo, era cativo do diabo. A Bíblia diz, se depois você ler Efésios capítulo 2, vai falar que você fazia a vontade da carne e dos pensamentos. A Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Efésios, que você estava morto em delitos e em pecados. A Bíblia diz lá no capítulo 2 de Efésios,
que você estava como que cego, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a Escritura Sagrada, ela usa a história do cativeiro babilônico para fazer um paralelo de que nós estávamos num cativeiro muito pior. Quando o Senhor nos resgatou, quando o Senhor nos libertou, e nós também fomos libertos pela graça de Deus, porque Ele foi achado por aqueles que não perguntavam por Ele. E esse povo expressa um júbilo muito grande por ter sido liberto pelo Senhor do cativeiro babilônico. E a minha grande preocupação, a minha grande pergunta é: será que nós temos o mesmo júbilo por termos sido libertos do cativeiro da carne, do diabo e do mundo? Será? Ou será que tudo acaba caindo numa certa normalidade, numa certa eventualidade? Ou será que às vezes a gente nem experimentou muitas vezes essa libertação também? Porque a libertação que o Senhor exerceu na nossa vida é muito maior e muito mais séria do que aquela que Ele efetuou libertando o povo de Judá da Babilônia. Jesus Cristo, Ele disse assim: quem mais foi perdoado, mais ama. Quem mais foi perdoado, mais ama. Então, se a pessoa viveu num cativeiro das drogas, se a pessoa viveu no cativeiro da bebida, se a pessoa viveu no cativeiro da violência, se a pessoa viveu no cativeiro de uma vida vã, e um dia, pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, a luz do Senhor brilhou sobre a vida dela, e ela foi finalmente liberta do cativeiro das drogas, da incompreensão, da violência, da briga, da ira, de um mau gênio da carne, essa pessoa saberá reconhecer a liberdade que o Senhor efetuou na vida dela. Tudo na nossa vida passa, tudo aquilo que nós amamos na nossa vida um dia vai passar. Eu amo a minha esposa, mas ela vai passar, ou talvez eu vá passar na frente. Eu amo a Natália, mas ela vai passar, ou provavelmente eu vá na frente, tomara que eu vá mesmo. Seu filho vai morrer, seu emprego, sua saúde você vai perder o seu carro, um dia a sua casa, você poderá perder tudo na sua vida, mas há uma coisa que você não pode perder de vista, que é a libertação que o Senhor um dia efetuou na sua vida. Ele é seu tudo, Ele é seu tesouro, Ele é seu bem mais precioso, por isso por Ele que você tem que dedicar toda a sua maior força. Aleluia. Ele. Amém. Por Ele. Amém, graças a Deus. É Ele que efetua todas as coisas nas nossas vidas, por isso que é para Ele que tem. No fim das contas, todos nós estamos sozinhos. Somente nós e o nosso Deus, somente Ele e o nosso Senhor. Em certo sentido, em solidão viemos a esse mundo, e em certo sentido, em solidão nós partiremos dele. É uma experiência muito única, muito nossa mesmo. Então, nós jamais podemos perder de vista, assim como o povo de Judá cantou este salmo de romagem em peregrinação para a volta da sua casa, da sua terra, da restauração de todas as coisas, assim também nós jamais devemos esquecer a alegria de um dia termos sido libertos na presença do Senhor, do cativeiro que um dia nós vivemos, em nome de Jesus, para a glória dele. Graças a Deus. Mas existe um outro aspecto aqui que é muito bacana dessa libertação que o Senhor efetuou na vida dos judeus, na vida do povo de Judá, e ela está lá no final do versículo 2, na parte B do Salmo 126, diz assim: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De novo, então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que debaixo do jugo da Babilônia, debaixo do jugo persa, havia muitas nações, não somente a nação de Judá, não somente os judeus, e mesmo no caminho quando eles voltavam. Então quando eles viram aquilo que Deus operou na vida dos judeus, as outras nações reconheciam a grande obra que Deus tinha feito na vida daquele povo, a ponto deles reconhecerem grandes coisas fez o Senhor na vida desse povo. Não é? Aqui são outras pessoas falando a respeito daquilo que aconteceu na vida do povo de Judá. E eu fico me perguntando aqui sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa existência, se as nações ao nosso redor também olham para a nossa vida e falam, grandes coisas tem feito o Senhor pela vida deles. Essa é a questão, tanto no nível
da igreja em si como no nível pessoal? Será que quando alguém olha para a sua vida e para a minha vida, uma pessoa de fora, de outras nações, entenda, de fora do povo de Deus, eles olham a ponto de dizer e falar também grandes coisas tem feito o Senhor na sua vida? Percebe? Essa é a questão. Essa é a questão hoje. Será que quando o povo olha para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o povo olha para o povo de Deus, eles olham grandes coisas tem feito o Senhor na vida deles? Isso é muito importante. Tentar entender o que é que as pessoas, qual é o tipo de testemunho que nós temos passado para o mundo. Se a gente vê, por exemplo, Atos capítulo 2, depois você lê o capítulo inteiro, diz que a igreja caía na graça do povo, porque o povo olhava para aquele povo, para aquela igreja, para a igreja dos apóstolos, aquela igreja que tinha tudo em comum, de um povo alegre, de um povo feliz, de um povo que partilhava tudo. As nações olhavam ao redor e falavam: pô, esse pessoal aqui é legal, e caía nas graças do povo. Uma vez eu até pedi para a Silmara uma vez, ela baixar um vídeo que eu ia passar aqui. Lembra, Silmara, do que as pessoas diziam a respeito da igreja e a respeito de Jesus? E fizeram uma pesquisa, e todas as vezes que se falava o nome crente evangélico, o que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? A primeira coisa que vem à cabeça é de um pessoal que é contra os direitos dos homossexuais. A primeira coisa que o pessoal vinha na cabeça: quando fala crente evangélico, o que é que lembra? Eu lembro um bando de fanático que pede um monte de dinheiro na televisão. Então, como esperar que o povo diga a respeito de nós grandes coisas tem feito a respeito deles, se nós não vivemos como filhos da graça, como diz o Filipenses em um de seus livros, Maravilhosa Graça? Se nós não vivemos como filhos da graça, como filho de pessoas que foram libertas um dia do cativeiro e vivem em alegria por causa disso, percebe? Então que nós possamos ser esse povo bem-aventurado, esse povo que abraça a graça, esse povo que reconhece a libertação que recebeu do seu Deus, que reconhece que sem o seu Deus ainda viveria em cativeiro, que reconhece que sem o seu Deus não teria a mínima condição de estar onde está, para que as nações olhem para as nossas vidas e um dia digam assim: grandes coisas Deus tem feito na vida deste povo. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, assim será na sua vida. Assim será na sua vida. As pessoas olharão para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua existência, e vão dizer: grandes coisas Deus tem feito na vida dessa pessoa, na vida desse rapaz, na vida dessa criança. Deus tem feito grandes coisas. A maior parte das pessoas hoje na sociedade, elas não são ateias, como naquele tempo. Todo mundo hoje acredita em Deus, em algum tipo de divindade. 3% da população, 2% mais ou menos, são de ateus. Então eles acreditam em Deus. Então quando eles disserem grandes coisas tem feito Deus, o Senhor, na vida deste povo, é porque eles realmente acreditam que grandes coisas Deus tem feito na sua vida. E a grande questão é se as pessoas elas vão olhar para a nossa vida e elas vão desejar essa vida que a gente tem. Será? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uns vizinhos cristãos lá, crentes evangélicos, numa igreja pentecostal antiga, e eles moravam assim na esquina, e às vezes as irmãs ficavam ali na porta, e eu olhava para a cara deles, mas era uma cara de tristeza, era uma cara de triste. Eu olhava assim e falava: eu nunca vou querer ser crente na minha vida. Esse pessoal eles eram muito tristes, chegava a ser até feio assim, então uma cara de desanimado, uma cara. Eu falo: nossa, eu não vou. Percebe? Como é que, se a gente recebe uma libertação como essa que o Senhor fez na nossa vida, como é que a gente pode? Não estou dizendo que emocionalmente às vezes a gente não possa estar chateadão. Isso faz parte da vida, faz parte ter momentos tristes, momentos de alegria, momentos de tristeza. Isso faz parte. Mas de modo geral, mesmo no meio da maior luta, da maior aflição, da maior angústia,
um filho liberto da graça tem uma postura diferente do que uma pessoa de fora. E as nações precisam dizer a respeito da nossa vida: grandes coisas o Senhor tem feito no meio desse povo. Que o Senhor faça grandes coisas na sua vida, não para a sua própria glória, mas para que as pessoas possam reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas ainda depois, se você caminhar um pouco mais no versículo, ele diz assim no versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Quer que ligue aqui um pouco o ventilador? Está calor? Quer que ligue um pouquinho? Não? Eu vi que a Luana levantou, sentou, ligou, girou, voltou. Não? Ah, está fazendo um barulho estranho. Depois a gente vê, se preocupa, acho que não vai cair não. Se cair não é muito pesado também. É melhor sair daí de baixo. Muito bem. No versículo 126, versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Eu sei que algumas traduções não vão mencionar o Negueb aí. Vamos falar. Quem tem uma outra tradução aí? Lê pra gente aí. Como as correntes das águas do sul. Como as torrentes das águas do sul. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Veja, lá no versículo 1, eles já estavam cantando a sua libertação. Já está falando, estamos bem, estamos felizes, estamos como quem sonha. Então você olha assim e pensa, pô, já está tudo bem já, Deus já resolveu tudo. Mas aí você vai para o versículo 4, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Algumas traduções vão falar para trazer o restante dos cativos, mas a melhor tradução é essa daqui. O que isso me ensina? Que mesmo com Deus me libertando, mesmo com Deus fazendo uma grande obra na minha vida, ainda tem um monte de coisa para fazer. Porque esse pessoal estava sendo liberto, mas eles iam chegar em Jerusalém e a casa deles já tinha sido derrubada. Não tinha mais casa lá, Gil. Ele ia chegar em Jerusalém e não tinha mais muro. Ia ter que reconstruir o muro. Você vê a história da reconstrução do muro no livro de Neemias. Eles iam ter que voltar para Jerusalém, mas não tinha templo. O templo tinha sido derrubado. Eles iam voltar para Jerusalém, mas não tinha lojinha. Não tinha mais lojinha lá. Ia ter que abrir uma lojinha. Então, Deus libertou eles do cativeiro, mas não tinha nada para onde eles iam voltar. Só tinha terra. E pior, tinha um monte de inimigo lá. Estava assim de samaritano, que eles iam ter que conversar. Você vê isso no livro de Esdras e Neemias. O que isso ensina para a gente? Que às vezes, que o Senhor, Ele liberta a gente de um determinado cativeiro, mas ainda tem um monte de coisa para fazer. Talvez você precise reconstruir os muros do seu casamento. Talvez você precise reconstruir os muros da santidade. Talvez você precise reconstruir o templo do Senhor, o lugar onde o Senhor vai ser adorado. Talvez você precise restaurar o altar na sua casa. Talvez você precise restaurar uma vida de santidade. Talvez você precise restaurar o seu ministério. Percebe? Porque Deus, Ele liberta, mas ainda tem um monte de coisa para fazer. Não está pronto, Ele não dá pronto. Não tem jeito. Ele liberta do jugo da escravidão. Ele liberta do jugo do vício. Ele liberta do jugo de uma vida iracunda e cheia de conflitos. Sim, Ele liberta. Mas ainda assim há um monte de coisa para fazer. E aí que alguns acabam voltando para trás. Porque alguns judeus preferiram ficar na Babilônia. Preferiram ficar lá, numa terra estranha, do que reconstruir novamente a sua terra. Então ele diz assim: restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb. E esse trabalho de restauração é como se fosse um trabalho de semeadura. O que é o Negueb? O que é o sul? As correntes do sul. O Negueb era um deserto, super seco. Claro, um deserto. E esse deserto, ele tinha uns... Sabe quando fica aqueles rios secos? Aqueles lugares onde passava água ali e fica seco? No Nordeste tem. E fica como que aquela rachadura. Sabe? Quando fica tudo rachado. Então ficava daquele jeito. Eles não tinham esperança.
Ele estava querendo dizer o quê? Que a reconstrução de Jerusalém era como tentar plantar no Negueb. E esse trabalho de reconstrução é como um trabalho de semeadura, onde vai existir sofrimento, cansaço, mas que precisa ser feito com esperança. E aí você continua a leitura, no versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O que significa isso? Ainda na comparação, imagina a pessoa, ela saía com um monte de semente e plantava nesse solo rochoso, plantava nesse solo todo rachado. Imagina, você olha, você só vê sol, calor, você tem poucas sementes, você fala, cara, se essa semente aqui não vingar, eu não vou ter mais. E você vai lá naquela terra toda dura semear. Mas qual que é a sua esperança? Que nas montanhas acontecia chuva, e quando caía água naquelas montanhas e chovia, a água descia como as correntes do sul, aí elas inundavam o vale, e aí aquela semente que você tinha plantado, ela germinava e dava fruto. Era essa a esperança do semeador, que naquele momento, ele não ia perder a semente, porque ia chover a tempo nas montanhas, ia descer a água pelas torrentes, ia inundar o vale do Negueb, e aí aquelas sementes que você tinha semeado, que eles tinham semeado, ia crescer. Olha a comparação que eles estavam fazendo com a reconstrução da cidade de Jerusalém. Na nossa vida, muitas vezes é assim também. Você começa a semear num lugar que você não sabe se vai dar fruto. Você começa um trabalho, você não sabe se vai dar certo. Você começa a jogar a semente e o negócio parece que está seco. E aí, qual que é a esperança que você precisa ter? Que vai chover nas montanhas e as águas vão descer como uma torrente, inundar a planície, e aquilo que você semeou vai germinar. O que simboliza essa água que vem das montanhas? É o Espírito Santo, que vem frutificar as obras que você faz. É o Espírito Santo. Então não tem jeito, meus irmãos. A maior parte das coisas que a gente faz na vida, ou boa parte delas, a gente não consegue vislumbrar o resultado. A gente faz com esperança. Quando você começa um relacionamento novo na sua vida, você faz com esperança. Você não sabe o resultado que vai ter. Mas o que é que você tem que almejar? Que chova nas montanhas para que as águas inundem o vale e o deserto do Negueb, e aquilo que você semeou naquele relacionamento possa germinar. Amém. Quantas coisas você começou na sua vida com choro? Quantas coisas você começou na sua vida e não tinha apoio de ninguém? Quantas coisas você começou na sua vida e aparentemente tinha mais obstáculos e mais dificuldades do que promessas de que ia dar resultado? Quantas coisas você começou na sua vida, você achava que os amigos iam ajudar, que os parentes iam ajudar, que a igreja ia ajudar, que todo mundo ia ajudar, e quando viu você estava sozinho. Você falava, agora eu preciso começar, eu preciso semear, e eu só tenho aqui 5, 6 sementes, e se essas sementes aqui acabarem, eu não vou ter mais o que comer, não vou ter mais o que plantar. Mas aprove a Deus, quando você jogar essa semente, pela fé, pela graça do Senhor, vai chover nas montanhas, vai cair a torrente do Negueb, vai inundar o vale, vai frutificar a semente que você jogar, mas você não pode segurar a semente na sua mão, você precisa jogar essa semente para que ela possa frutificar. E aí você tem que ter o que? A sua confiança no Espírito do Senhor, que vai vir regar essa semente, vai fazer com que ela frutifique. E aí o texto diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Trazendo seus feixes. O povo judeu tinha muita essa confiança na lei da semeadura. Você semeia, imagina um deserto, uma terra seca, não parece que vai dar resultado o negócio, parece que não vai funcionar, mas você joga a semente ali.
Você não produziu a água, você não produziu a tempestade, você não construiu a montanha, mas o Senhor faz com que a água caia e frutifique a semente que você plantou. Semeie então. E foi isso que o povo de Israel fez, o povo de Judá fez. Porque quando eles voltaram, não tinha muro, eles reconstruíram o muro. Não tinha casas, eles reconstruíram a casa. Não tinha comércio, eles refizeram o comércio. A casa do Senhor eles não queriam fazer não, eles ficaram enrolando. Deus teve que mandar um monte de profeta para dar profetada, porque na vida da gente é assim, a casa de Deus é sempre por último, né? A gente sempre deixa, o pessoal sempre deixa a ideia, deixa por último também. Deus teve que mandar o Malaquias lá, para falar com o povo, olha, vocês estão construindo a lojinha, vocês estão deixando a sua casa bonitinha, mas o templo do Senhor está largado. E aí ele teve que mandar o profeta, mas eles foram lá e reconstruíram a casa do Senhor. A construção da casa do Senhor terminou em 515 a.C., exatamente 70 anos que o profeta Jeremias tinha profetizado, e a profecia se cumpriu. Em 70 anos tinha acabado o cativeiro babilônico, Jerusalém reconstruiu o muro, reconstruiu as casas, reconstruiu a vida e reconstruiu o templo do Senhor. Por isso nosso Deus é o Deus que pode reconstruir todas as coisas, se assim Ele quiser, na minha e na sua vida. Então, meus irmãos, que assim como o povo de Israel, eles não perderam essa alegria pela libertação que eles receberam, assim também que a nossa alegria possa estar na libertação que um dia Deus fez nas nossas vidas e na vida do seu povo, e que um dia, e que a sociedade e que as nações possam olhar para a nossa vida, as nações de vizinhos, nações de amigos de trabalho, possam olhar para nossas vidas e dizer, grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja na sua vida, e assim será, porque Deus te ama e quer o melhor para a sua vida. Se Ele já te trouxe até aqui, é porque Ele já te libertou, é porque Ele já fez grandes coisas na sua vida, e é porque Ele quer frutificar a sua semente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Ah, Senhor,